de olho já já, então, na transferência do Vorcaro aqui para a superintendência, mais um sinal da delação. Agora, falando em delação, tinha um outro juiz que virou senador e que adora uma delação e agora quer ser governador do Paraná. Sérgio Moro está mudando de partido, vai para o PL do Valdemar, do Bolsonaro, do Valdemar, que ele tanto criticou. Então vamos falar um pouquinho de Moro e a gente podia inclusive começar com um vídeo dele se contradizendo. Moro passou a vida inteira atacando o PL, o Valdemar, e agora se rendeu ao partido. Vamos lá. Que hoje Mostra quem aí, manda no Alice. governo Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto. Quem manda no presidente Bolsonaro é o Valdemar da Costa Neto. Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e tá tudo com ele hoje. Sim. E o cara vem falar que é contra a corrupção. Fala pessoal, uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Sérgio Moro, que é o nosso pré-candidato a governador no Paraná, uma pessoa que compartilha das mesmas pautas, entende o momento que o Brasil passa e que para a gente botar de pé o nosso projeto de resgate do país e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade, o Moro está alinhado com a gente. Moro, estamos juntos, conta com a gente aqui, tá? Vamos mudar esse país. É o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então, quem tá com o Valdemar? Tudo pelo poder. A política é assim, né? O pessoal, olha, não fale mal, não bata demais, porque um dia talvez você tenha que sair na foto junto, se você for um político profissional ou que queira ser um político que faz disso uma profissão, que é o Sérgio Moro, esse juiz, ex-juiz, que acabou com a reputação da Lava Jato, mostrou que tinha uma intenção política, que tinha um projeto político, destruiu com a reputação da Lava Jato por completo e acaba de destruir um pouco mais. Agora ele vai para PL. Tá aí. O que você achou? A palavra do Sérgio Moro não vale uma nota de R$ 3. Né? A palavra da maioria dos políticos não vale uma nota de R$ 3, não é só do Sérgio Moro, não. Ele até está se esforçando para aprender um pouco de como fazer política. Nesse caso, uma política no mau sentido, mas enfim. Porque isso não era a praia dele. Ele era lá, juiz em Curitiba, famoso, Lava Jato, aquelas coisas. E aí, de repente, ele aceita o convite para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Convite esse feito ainda antes do segundo turno da eleição de 2018. Bolsonaro já estava com a vaga garantida para o segundo turno, iria batalhar no segundo turno contra o Fernando Haddad. Mas ele não tinha sido eleito. Mas aí fez o convite e o Moro topou. Agora, aquela fala que a gente viu aí do Flávio, nesse compilado aí de falas do Sérgio Moro, foi ontem, por ocasião da decisão tomada pelo Flávio, pelo Sérgio Moro, de se juntarem lá no Paraná. O porquê o Flávio admitiu apoiar o Sérgio Moro? Em primeiro lugar, porque ele precisa de um palanque no Paraná, Flávio, que não tinha ainda. E o Sérgio Moro, nas pesquisas, como pré-candidato ao governo do Paraná, o Sérgio Moro é quem lidera com folga as pesquisas. Mas interessava também para o Flávio fazer essa aliança com o Flávio Moro, com o Sérgio Moro, para enfraquecer o governador Ratinho Júnior. Esse Ratinho Júnior, sim, o Flávio Bolsonaro convidou para ser seu vice, candidato a vice-presidente, porque com isso o Flávio queria evitar que o Ratinho Júnior saísse candidato a presidente também, o que tiraria votos, ou dividiria votos com o próprio Flávio. Então, chamar o Sérgio Moro para ser governador do Paraná, ou dar força para Sérgio Moro ser o governador do Paraná, era uma forma, vamos dizer, de chantagear o Ratinho, que seria contemplado com um cargo, um posto honroso de vice do Flávio. O Ratinho Júnior não se dobrou a essa chantagem, pelo menos até agora, mas tudo indica que não. E o Ratinho Júnior vai ter que ver
o candidato que for apoiar lá enfrentar uma parada dura contra o Sérgio Moro. Por isso que se imaginava até, ó, vai ver que o Ratinho Júnior vai acabar desistindo de ser candidato para continuar como governador do Paraná e eleger o seu candidato ao governo do Paraná. Isso ainda pode acontecer? Pode. Em termos de tempo, ainda dá tempo. Vai acontecer? Acho difícil. Acho que o Ratinho já foi longe nessa história desse compromisso com o PSD do Gilberto Kassab e vai ter que ser candidato a presidente da República, mesmo se arriscando a perder a sucessão no seu estado, com a eleição do Sérgio Moro. Agora, o PSD, a própria candidatura do Ratinho, se ela acontecer a presidente, ele vai ter não é só as dificuldades inerentes ao fato de dele ser mais conhecido só no Paraná, nas pesquisas não aparece tão bem votado no primeiro turno. No segundo turno, não. Aí o nome da direita, seja Flávio, seja até o Ratinho, o que fosse, esse nome sempre vai disputar com chances o segundo turno. Mas no primeiro turno, o Ratinho aparece muito mal nas simulações de voto. Muito mal. E ele vai ter o problema seguinte, quer dizer, lá no Paraná, o voto no Ratinho para presidente deverá ser maior, mas o voto no Flávio também igualmente será grande. No Rio de Janeiro, o PSD, que lá está entregue ao prefeito Eduardo Paes, o PSD vai apoiar o Lula no Rio de Janeiro. Não vai apoiar o Ratinho. Em São Paulo, o PSD vai apoiar a candidatura do governador Tarcísio de Freitas. É um problema sério. Como é que vai fazer isso? Quer dizer, em 3 colégios eleitorais importantes, o próprio Paraná, São Paulo, Rio, e em vários estados do Nordeste, o PSD vai apoiar o Lula. Não vai apoiar o Ratinho, que será o seu candidato. Como é que o Ratinho vai se credenciar para passar para o segundo turno? Só aí, milagre de papai do céu. Só aí. Mas, como em política tudo pode acontecer. Olha, antes de terminar, a gente vai colocar um vídeo surpresa e depois já vai ter que entregar aí para a Mas só um cobertura. momentinho. Ô, Alice, me diga uma coisa. Já está em movimento a caravana? Como é que se tem tanta exatidão? Ah, entendi. Sei. Mas Já está ele acontecendo. vai Vorcaro delatar. está Só um minutinho, vai caminhando, delatar Vorcaro a está indo para partir a de hoje? superintendência. Está indo para lá. E olha, a pessoa não ouve a Não, eu nossa não estou produtora, então falando se a da gente fica em transferência, silêncio eu estou ouvindo, ninguém dizendo. entende. E Peraí, eu fica não achando estou que a gente está falando. mudo. Mas o que está Eu não rolando, estou gente, é que o Vorcaro está falando. indo para lá. Eu não estou falando da transferência, eu estou perguntando, ele já vai começar a delatar hoje, Alice? É porque Ah, eu não não, sei, ninguém eu não aí tenho não, né? essa. Não, Aí eu só ninguém estou sabe, né? perguntando. Não. Bom, gente, ele está sendo trazido para Sim, delatar, mas ninguém sabe sim, se exatamente sim. se começa hoje, pontualmente, que horário. Ah, Mas vai delatar, essa é a entendi. informação. Vorcaro indo para a Entendi. prisão, indo para uma cela melhor, hein? Porque ele estava numa celinha de 6 metros quadrados na Papuda. Ele ia para uma de 9 lá, por enquanto estava na de 6. Na superintendência da PF é um pouquinho mais confortável. Será que ele vai entregar? Quem ele vai entregar? Vamos ter que Tá sair bom. fora, galera. Vamos ver Tchau. Vorcaro. Amanhã estaremos de volta. Vejo aí a transferência, é uma coisa Vamos lá, e amanhã a gente comenta, tá? Fiquem de olho importante. aqui no Metrópolis, ao vivo agora, a transferência do Vorcaro. Adiós! Tchau.